Bom dia, dia 1º de abril, dia de continuar vivendo uma vida de verdade. Não se embole, porque hoje dá para enganar alguém. Quando você tá enganando alguém, você tá se enganando também. Então, bora lá. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante de pequenos problemas e lúcidos diante de grandes? Temos sabedoria de lidar com grandes coisas e em pequenas a gente se embola. Às vezes a gente perdoa o imperdoável, o grandão. E tem que perdoar mesmo, senão você fica carregando o outro. Mas às vezes o pequeno, pegaram a minha caneta, chegaram num lugar e não falaram comigo. Isso vai ruminando, crescendo, engonhando, tirando nossa alegria, nossa paz. Nossas mudanças intelectuais não são produzidas pelo tamanho do problema externos, mas pela abertura ou pelo fechamento das áreas de leitura da memória. Problema eu resolvo lá? Não. Eu resolvo aqui, ressignificando, dando um novo sentido, vivendo outras fontes de impacto emocional e calando certas que estão acontecendo, ok? Em alguns momentos, entramos em janelas da memória belíssimas e produzimos pensamentos que cultivam belas emoções. Em outros, entramos em janelas doentias que promovem tormentas, angústias e assolações. Pequenos problemas com um olhar de desprezo ou imagem de uma barata pode gerar uma crise de ansiedade, o qual fecha áreas nobres da nossa memória e impedem a obstrução da inteligência. Deixa eu te contar uma coisa. Essa história eu gosto muito, tá? Na hora que eu ouvi essa história, eu fazia um grupo de coaching para mulheres numa clínica de estética. Então, eu ia lá e eu atendia a equipe. Todas as meninas que trabalhavam, eu dava treinamento de inteligência emocional, meta, planejamento de vida. E num dia eu tava lá, numa sessão normal, assim, e aí uma delas trouxe um caso. Ela tava em casa e o sobrinho pequenininho que começou a andar foi na cozinha. E ele não falava ainda, mas ele tava na cozinha, e ele gritava, e ele fazia aquele barulhinho, e ele fazia aquele movimento todo, e elas ouvindo aquilo, chegaram na cozinha. Ele tava brincando com um rato. Mas nessa família, todo mundo tem fobia de rato. E aí ele tava lá, não falava direito, mas tava ali. E elas vieram ver, gente, ele tá quietinho, mas ele tá falando, assim, o jeitinho dele. Quando chegaram lá, era um rato. Aquelas pessoas começaram a gritar, uma subiu na pia, outra na mesa, e gritar. E eu falei, pronto, trauma instalado na criança, medo repassado pra criança. A criança tava brincando com o rato, era só um rato. Não tô dizendo que criança tem que brincar com rato, tá? O que eu tô dizendo é que enquanto não houve grito, subir na mesa, subir na pia, tirar a criança com brutalidade, era só um evento. Uma criança brincando com o rato. Quando tudo aconteceu, pronto. Esse rato nunca mais pode brincar com ele. Vocês estão entendendo? Não é que eu tô dizendo que criança brinca com rato, não é isso. O que eu tô dizendo é que o que era um fenômeno natural virou um trauma. Gritos, subir na mesa, irracionalidade dos adultos. Tá entendendo? Então, assim, nós precisamos visualizar o que esse medo de barata é. O que essa barata pode fazer em mim? Eu vi Meu Malvado Favorito 4, né, no cinema. Falei, quem tem fobia de barata não pode ver esse filme. Porque as baratas, elas vêm, elas andam e você vê. Falei, não pode. Por que a fobia da barata? Às vezes, Freud tinha razão. Às vezes a gente pega aquele medo e coloca num lugar que a gente consegue lidar. Às vezes o medo é da minha mãe, é da relação, é não sei o que, não, mas eu botei na barata, ponto. Culpada é barata. Mas não é racional, isso que ele tá falando aqui. Em alguns casos, o volume da ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que reage sem nenhuma lucidez.
Toda vez que tiver uma experiência que gera alta carga de ansiedade emocional, você tem que atuar, entrar, dar comando. Eu presenciei o atropelamento do meu esposo. E aí, quando ele caiu, o ônibus veio trazendo ele, quando ele caiu, eu fiquei olhando, e como eu trabalhei em emergência, eu não sou desesperada não, eu sou tranquila. Então eu falo, cara, eu não vou sofrer antes da hora, eu vou esperar pra ver. Fiquei ali. Quando ele caiu, a minha reação foi olhar pra ver se vinha carro atrás. O carro que tava atrás parou. Então estamos vivos, fora de perigo. Quando ele levantou e a reação dele foi discutir com quem atropelou, aí eu gritei o nome dele e ativei crise de ansiedade. Eu tava na bicicleta, na calçada, e a minha perna fazia assim, ó. Sabe? A adrenalina que soltou ali, que eu segurei pra ver o negócio, pra ver o carro. Quando eu falei, meu Deus, eu tenho que lidar com tudo isso. Eu tenho que lidar com a pessoa que briga. Aí eu não tive. E aí minha perna fez ali. Porém, entretanto, contudo, todavia, Titia Irlânia tá treinada no Mindfulness. Titia Irlânia tá desde 2007, 2009 fazendo terapia. Então, Titia Irlânia tem um pouquinho de noção. A Titia Irlânia sabia que precisava jogar no chão aquela carga de adrenalina. Tipo, sai de mim esse negócio. Saí da bicicleta e fui segurar o boneco brigão. Né? Pra não ir pra delegacia por outro motivo. Não vamos acabar com o nosso réu primário. Tá entendendo? Nós precisamos atuar. E pra isso a gente precisa de ferramenta. Lembra que eu falei? Minha perna ficou ali travada. Mas eu sei tirar. Tirei, fui. Irlânia, não significa que você não sentiu. Senti tudinho, mas fui lá resolver. Porque eu sou adulta e adultos resolvem. Nunca se esqueça de que você deve ser autor da sua própria história. Gerencie seus pensamentos, administre suas emoções e duvide da capacidade de questionar sua fragilidade. Veja as coisas com múltiplos ângulos. Se não proteger a memória, não há como ter qualidade de vida. Aprenda a ver com múltiplos ângulos. Compre uma lupa para você. E lembra como ele falou, não é externo. Eu peguei a lupa para poder mostrar. Mas não é aqui. A lupa ela tem que estar dentro da minha cabeça. Fala assim, ó. Sabe? Engole a lupa. Engole a lupa. Para que aqui, através do autoconhecimento, através de novas memórias saudáveis, eu consiga atuar. Mesmo quando a coisa, como esse caso do atropelamento que eu te trouxe, saia do controle. No caso do menino do rato, não teve um adulto saudável para dar equilíbrio àquela criança. Ficaram gritando e o rato olhou e falou, meu Deus, todo mundo é doido, deixa eu ir embora sozinho. O rato foi embora sem ninguém tirar ele. Foi embora sozinho. E o melhor foi ela contando. E eu falei, vamos rir disso, gente. Porque a gente só muda quando a gente consegue sorrir das adversidades. Então sorria. Sorriso adoça as palavras. O sorriso atinge os engomáticos, essa musculatura, traz pra gente capacidade de flexibilidade psicológica e, além disso, libera serotonina, endorfinas, hormônio que faz com que a gente fique, ó, aberto para resolver. Beijo grande pra você e até amanhã.